Hoje é dia de podcast e a nossa convidada de hoje é Bárbara Cavalcante. Ela que é uma mãe atípica e veio contar um pouco da sua trajetória nesse mundo atípico. Bárbara, seja bem-vinda. Obrigada, Eliane. Bárbara, muito obrigada por ter aceito o convite do ITEAC, né, de poder participar e de poder passar para as pessoas que estão em casa essa sua experiência, né, como uma mãe atípica. E para que a gente possa começar, quem é Bárbara? Para que as pessoas de casa possam conhecer um pouquinho, né? Quem é Bárbara como pessoa, como indivíduo e também como uma mãe atípica. Obrigada, Eliane, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história e da história da minha filha, que foi onde tudo começou. Bárbara foi uma jovem, né? E foi 18 anos que eu engravidei da minha filha. E foi uma experiência, assim, bem conturbada, pois eu sou mãe solo. E quando ela nasceu, eu descobri que ela tinha microtia na orelha esquerda. E como é tudo muito novo pra gente, a gente achou que a Antonella não fosse ouvir, que fosse uma deficiência, que pudesse causar outras coisas para ela. E ao decorrer do tempo, a gente descobriu também o autismo, né? Com atraso de linguagem, com os flappings que ela tem até hoje, mas graças a Deus controlados. E Bárbara foi uma jovem que parou aos 18 anos para até diagnosticar a Antonella, de fato, que ela não era a audição que prejudicava, era o autismo que tinha dado a ela limitações. Eu parei por 5 anos da minha vida e hoje estou retornando ao meu curso para tentar ter uma estabilidade melhor e dar uma vida melhor à minha filha, uma qualidade melhor. Antes de você engravidar, né? Como é que era essa tua jornada como pessoa? Você estudava, trabalhava, como é que era? Eu entrei na faculdade com 17 anos, engravidei de Antonella quando eu completei 18 em maio, então foi bem no comecinho do ano. E aí eu não tive que interromper de fato assim, a partir do momento que eu engravidei, mas as condições que me trouxeram por conta da não aceitação do pai dela com a gestação, eu tive que dar prioridade à gravidez, ao enxoval. Então foi assim, bem angustiante, porque era o meu sonho ser mãe, mas eu não esperava que eu fosse enfrentar tudo o que eu enfrentei. Então eu parei literalmente a minha vida até agora, porque eu retornei à faculdade esse ano, para me dedicar 100% a Antonella. Fora essa frustração que você traz, né, de não esperar como seria aquele momento, esperaria que fosse bem aceito, tivesse uma gestação, né, onde você tivesse um companheiro que pudesse aceitar e te acompanhar. Fora essa frustração, quando você descobriu que vem com essa parte do diagnóstico, quais foram outras emoções que você foi sentindo no decorrer? Eu fiquei muito apreensiva, eu fiquei com muito medo. Eu tive vontade porque assim, eu pedi muito, Eliana, na minha gravidez toda, que a minha filha viesse perfeita. Eu tinha essa falha na minha fala, por imaturidade na época, que hoje, graças a Deus, devido a ela, eu ganhei um pouco de maturidade. E eu só pedi a Deus que a minha filha viesse perfeita. E na minha cabeça, uma criança perfeita era uma criança que não me desse trabalho, no sentido de uma criança que tivesse deficiência motora, uma criança que fosse cadeirante. Na minha cabeça era só isso. E aí Deus me deu a Antonella dessa forma, para me mostrar que ela é perfeita, que minha filha é perfeita para mim, e que eu amaria do mesmo jeito. Mas assim, foi... Que teria a honra de poder ajudar ela nas próprias limitações, né? Porque às vezes a gente acha que por ser uma criança atípica, um jovem, ou uma pessoa atípica, a gente acha que são pessoas imperfeitas, né? Mas se a gente for analisar dentro do mundo atípico e típico, todos nós temos as nossas limitações. É o que eu falo muito, né? E que eu venho muito batendo nessa tecla a respeito dessa compaixão, empatia, respeito. Por quê? Porque todos nós, todo ser humano, temos as nossas limitações, né? Temos as nossas frustrações, muitas pessoas têm outros tipos de diagnósticos, e às vezes a gente frisa tanto no termo atípico que a gente não consegue enxergar e ver o que o mundo típico também não é tão típico como a gente pensa que é. Né? Então, assim, por isso que a psicologia também vem, a terapia vem para ajudar e conciliar nisso aí, nesse entendimento, o que é a tipicidade, né? O que é o considerado normal, né? Então, assim, o mundo vem mudando, vem trazendo também consigo essas descobertas e fazendo com que nós, como seres humanos, possamos desenvolver
e conhecer cada vez mais o ser humano, o indivíduo como pessoa. Né? Então, assim, isso que você traz, por isso que eu te perguntei quais foram as outras emoções que você sentiu, né? Porque assim, a gente cria muito isso, até da nossa própria cultura, né? De que engravidar, que vai ser um filho perfeito. E tem gente que é típico e que vai trazer tanta demanda, Verdade. né? Outras demandas, por isso que estão falando dessa limitação. Então, assim, que a gente possa rever, né? Mas e hoje? Né? Bárbara voltando à faculdade. Nesse período de 5 anos, eu acho, como é que foi trabalhar com essas emoções? Como é que foi esse período de aceitação? Né? Como é que você, quando você descobriu, quais foram os primeiros passos para que você pudesse ajudar ela nessas limitações dela? O primeiro passo que a gente teve foi mais a questão da orelha, porque de fato ela nasceu com a microtia, e como a nossa família ela é a primeira autista no convívio da nossa casa, a gente foi muito para otorrino, para essa área da orelha, né, da estética dela, e para saber se ela ouvia de fato, porque ela não respondia olhando no olho, que são características do autismo, mas como a gente não tinha ninguém próximo, a gente não sabia que era de autismo. E a gente pensava que era tudo em prol da audição, porque ela não tinha orelha, na cabeça da gente ela não escutava. E aí a gente passou por esse processo, foram longos anos, até 2 anos e meio a gente foi para inúmeros médicos, inúmeros lugares de que você imaginar, assim, porque é uma luta conseguir também profissionais hoje em dia. Que tragam um bom diagnóstico, né? E que, assim, seja até a empatia na fala, sabe? Porque a Antonella foi diagnosticada que ela não ia desenvolver, que ela não ia falar, que ela não ia ouvir. E graças a Deus, minha filha fala pelos cotovelos, ouve 98% na orelha que ela não tem. E graças a Deus, hoje, por um milagre, a Antonella é só estética. Porque ela não tinha o pavilhão dentro interno e hoje ela tem. De repente, surgiu o pavilhão interno dela e graças a Deus ela vai realizar a cirurgia estética. E aí, nesses 2 longos anos e meio, foi quando a gente descobriu o autismo. Eu tenho uma madrinha que ela é professora em Recife e ela identificou o flap em Antonella. Por conviver em escola, né? Ela não é médica, não é da área, mas ela tem convívio. E aí ela disse à minha avó, com medo, né? Que fosse mais uma frustração para mim, mais um choque. Porque, de fato, eu amo a minha filha da mesma forma, mas foi um choque ela vir com essa limitação da orelha, porque, assim, é estético, é mulher, e a gente projeta que o filho venha perfeito e saudável. É porque você teve que desconstruir aquilo que você traz como ideia, como que é correto, né, como que é certo, como que é perfeito. Né? A gente trabalha muito também isso na terapia, o que é perfeito. Né? Então você teve que desconstruir tudo isso para que tivesse a aceitação, o melhor entendimento e dar o seu melhor dentro das suas possibilidades. Como não eu falo financeiro, eu falo como pessoa, né? Porque todos nós temos essa parte da consciência, né? Como é que eu estou hoje? Como é que eu vou mudar a minha consciência para pôr em prática aquilo que eu vejo como consciência, né? Então é bem, assim, eu posso dizer, evolutivo, né, essa desconstrução. E que bom que você conseguiu, né, ter essa desconstrução e ver hoje a importância que a sua filha é e que lhe trouxe como é que eu posso dizer, de evolução mesmo, de aprendizado, né, porque a gente está aqui para isso. O ser humano está aqui para isso, para aprender. Aquele que vê de uma forma diferente tem que um pouco se autoavaliar, né, porque eu acho que a gente hoje, diante de uma sociedade, a gente tem que ver assim, o que é que realmente eu como indivíduo estou agregando, né? Então, assim, acho que é isso, quando eu tenho essa consciência de que eu tenho que aprender todos os dias e eu não sei tudo, às vezes a vida dá esse empurrão, né? É a virada de chave, né? Quando a gente chega nessa fase de entender isso, né? E aí, Williane, quando chegou com 2 anos e meio, foi que a gente começou a procurar os neuros, né? Que aí é todo um processo, porque a gente sabe que os acessos de conseguir esses médicos, os valores não são tão acessíveis. E aí foi uma outra luta. Então, foi mais 1 ano e meio para se ter um diagnóstico. Porque, como eu te disse, a gente não tinha noção do que era o autismo. Não tinha, de fato. Hoje em dia eu sei propagar pela minha filha, mas eu não fazia ideia do que era o autismo.
E aí, graças a Deus, a gente arrumou, conseguiu uma pessoa boa, mas passou por vários, com várias ríspidas respostas, e foi bem chocante, assim, porque a gente pensou que a Antonella não ia ser normal, não ia ser gente, pelas respostas. E graças a Deus a gente encontrou um médico que foi bem paciente, explicou muito a gente, né, do que ia ser a partir dali a vida de Antonella. E graças a Deus hoje a Antonella, né, faz as terapias dela. Antonella, quem viu a Antonella com 1 ano de idade, sem falar, regredindo, hoje em dia vê a Antonella evoluída da forma que ela é. Não imagine, e muitas vezes se eu não disser que ela tem um diagnóstico, se ela não tiver identificada, o pessoal não percebe, porque apesar de o autismo não ser caracterizado por alguma singularidade específica de feito Down no rosto, ela não tem tantos traços assim visíveis, né? E eu me sinto muito grata porque foi uma trajetória necessária para que a Antonella chegasse onde chegou hoje. E eu sei que foi 5 anos mais bem gastos e mais bem empenhados da minha vida, assim. Eu não me considero que eu perdi 5 anos, eu não considero que eu parei 5 anos. Eu me dediquei 5 anos para minha filha, porque sem mim, ninguém faria isso por ela. E aprendeu, né? Com certeza. E muito, Liliane. A gente aprende ainda muito todo dia. Mas o quanto que você não evoluiu, né, nesses 5 anos? De ter se permitido, porque tudo vem dessa permissão. Né? Você poderia ter lutado, né, contra tudo aquilo que você estava sentindo. Resistido. Você poderia ter resistido, você poderia ter não ter escolhido, né, fazer diferente. Então, assim, de um aprendizado enorme para o ser humano, né, para a evolução do ser humano. E hoje, Bárbara, depois desses 5 anos, de todo esse aprendizado, não vamos botar como dificuldade, mas sim como aprendizado, o que é que Bárbara vê, né, de mudança diante do tratamento que a Antonella faz? E você como pessoal mesmo, como sua vida pessoal, né, voltando à faculdade, como é que você consegue também assimilar isso, assim, entre ser mãe solo e também conseguir trabalhar, conseguir estar de volta na faculdade? Então, Eliane, eu decidi voltar para a faculdade agora, Antonella, porque ela está muito bem amparada, graças a Deus, e agradeço até a você e o Instituto. Antonella, assim, como eu disse, ela é uma pessoa, uma criança que literalmente não é visível as dificuldades dela, graças à dedicação e a um amparo, porque não dependia só de mim. Existem profissionais que entendem muito mais do que eu como mãe, que vejo de uma forma, e que fizeram Antonella estar como está hoje. Agradeço especialmente um carinho enorme que eu tenho por Renata, por Kelly. Nós que agradecemos também, né, Bárbara, como é que eu sempre digo, que é uma via de mão dupla, né? A gente sabe o tanto que vocês são gratos conosco, mas que a gente também é grato com vocês, de confiar, né, no nosso trabalho, de acreditar no nosso trabalho, que é isso que faz a diferença, é isso que a gente chama tanto de integralização, né? É esse apoio mútuo, que as pessoas possam entender que não é só a terapia, né? É essa consciência que os pais trazem, a responsabilidade do meio que a criança vive, da família. Então, tudo isso faz com que a criança ela possa desenvolver cada dia mais. Sobre a respeito de como conciliar, né? Ser mãe solo, ser mãe atípica e ter que estagiar, ter que lutar para também manter a Antonella, né? Não é fácil, não é fácil. Confesso a você que tem dias que dá vontade de desistir, porque eu passo a semana inteira longe dela. Eu saio de manhã e chego à noite. E aí ela vai, quando eu saio de manhã para trabalhar, ela já fica na mão das avós, e quando eu chego à tarde ela já vai para a escola, e quando eu vou para a faculdade à noite, quando eu chego muitas vezes ela já está dormindo, eu fico com pena de acordá-la. Então é por ela que eu não desisto hoje, porque a demanda de ser atípico é eterna, né? O acompanhamento tem que ser para sempre, para o bem-estar e a qualidade dela, e para isso eu tenho que ter uma estabilidade financeira. Então, eu estou caminhando para suportar o processo, porque faz parte, né? Mas que não é fácil, Liane. Te confesso que tem dias que é só choro e querer correr e desistir e ficar só com ela, pela apreensão de tantas coisas, de não estar junto muitos momentos na escola, mesmo confiando, né? Porque, graças a Deus,
A gente deixa porque tem uma confiança, mas a gente fica pelo fato de não verbalizar como outras crianças, pelo fato de outros acontecimentos que também já aconteceu com elas, infelizmente. E eu fico bem apreensiva, então minha vontade é de pegar a Antonella e acompanhá-la 24 horas. Mas, por outro lado, existe a necessidade dela, como mãe, de ter alguém que lute por ela, que ela consiga, né, ter uma qualidade de vida melhor, que não só engloba também as terapias, mas um lazer. E eu digo que são 3 anos que ainda se faltam, esse ano e mais 2, que vai ser muito difícil, mas que vai ter um retorno lá na frente muito positivo, que tudo é em prol do bem-estar da minha filha. E também é importante, né, Bárbara, trazer essa independência dela também, né? Não é porque ela é uma criança atípica, a gente sempre fala também sobre isso, mas que fazer com que ela seja o mais possível independente, não só de você, como de todos aqueles que cuidam dela. Isso é um ponto muito importante da gente também frisar e trazer. E a gente também sabe que você também é uma mãe presente, porque às vezes eu vejo você aqui trazendo ela para a terapia, né? Então, assim, eu sei que dentro dessa sua rotina, né, que a gente sabe que não é fácil, mas você também se dedica ao tempo de, a gente pode até dizer, de qualidade, né, para com ela. E que eu devo dizer a você que você continue com esse pensamento, que você possa desenvolver cada vez mais a Antonella, trazendo para ela o melhor possível dentro de condições, não falo da parte financeira, mas emocional, né, pedagógica, ou seja, de todo o contexto, né, para que ela possa se desenvolver melhor a cada dia. E você sabe que o ITEAC está com as portas abertas, né, para que a gente possa, em conjunto, fazer com que ela desenvolva cada vez mais. Bárbara, o que é que você pode deixar assim para essas pessoas que estão em casa, de todo esse teu processo, né, de ser mãe jovem, de ter descoberto esse diagnóstico, de ter passado por todas essas dificuldades que você, não vamos botar dificuldade, vamos botar aprendizado, por todo esse teu aprendizado nessa tua trajetória até hoje, dentro do mundo atípico, como mãe atípica, o que é que você pode deixar de experiência, né, para essas mães que estão nos assistindo hoje? De experiência, eu posso compartilhar com elas que tem que ter muita maturidade, tem que ter muita paciência, tem que ter muita sabedoria para enfrentar os desafios, porque não é fácil receber os nãos da vida e muito menos uns nãos para nossos filhos atípicos. É difícil ver muitas portas se fechando, e eu falo não de ambientes que poderiam integrar só, mas de todos os tipos. São muito, vê o cordão, olha diferente, fala no WhatsApp perguntando sobre uma vaga de balé que ela já se interessou. A autista a gente não recebe, até escolas mesmo que não podem se negar, já foi pedido para sair ou não aceitaram, disse que não tinha vaga. Então a gente tem que ter também um controle emocional muito grande para saber lidar com isso. Também tem que parar e ficar bem também com a gente mesmo, para pensar que a gente também precisa de terapia para lidar com tudo isso, porque não é fácil a gente ouvir um não para os nossos filhos, e ainda mais nas condições que eles têm, que merecem ser igual todas as outras crianças, que também têm as suas dificuldades. E eu digo isso, Eliane, porque eu passei por 3 instituições de balé que não aceitaram a Antonella, e na quarta, a Antonella era a única criança que se comportava, que seguia os passos da professora e que entrava e saía da aula com tranquilidade. As outras choravam, as outras não copiavam a professora, e eu lembrei dos 3 nãos que eu recebi, e eu disse que é engraçado, né? Os normais deram tanto trabalho. Normais, né? E a minha filha, que é atípica, ela deu show aqui no balé e assim, recebeu elogios e todo mundo surpreso. Como assim ela é autista e ela seguiu a professora no primeiro dia de aula? Porque as pessoas acham também que os autistas não têm a capacidade de serem normais, de acompanhar, de se integrar com a turma, de acompanhar a turminha da sala, a turminha do balé. Muitos têm a cabeça que autistas são agressivos, que autistas, né, são inquietos,
E tem todos os níveis de suporte, claro, mas graças a Deus, com a terapia, com o tratamento e com a minha dedicação, minha filha não se enquadra nesse nicho. Graças a Deus, a Antonella é uma criança muito empática, muito simpática, ela é proativa, ela ajuda as outras amigos na sala. A professora costuma até relatar que ela é a primeira a terminar e ela sempre pede para ajudar os outros amigos, mas não pode. Ela, você quer ajuda? No meio da sala. E assim, eu fico muito agradecida, porque não foi fácil, mas valeu a pena. E assim, a gente encontrar um instituto e pessoas que trabalham com tanta dedicação e carinho faz muito, assim, para a caminhada, sabe? Contribui muito com toda a frustração que a gente já teve, todos os nãos que a gente já teve, que tem ainda gente diferente, que ainda se tem a diferença, e pessoas que fazem por amor, né, que fazem sem olhar a quem, sem distinção, porque na verdade eles não são diferentes. Eles só têm umas manias que outras crianças não têm, e tem até outros tipos, mas que, graças a Deus, hoje eu fico muito feliz com a conquista que a minha filha teve em alguns espaços, como o ITEAC. Eu queria só acrescentar algo nessa tua fala, né? Que tu diz assim, eles têm algumas manias. Eu gosto de dizer que eles têm um funcionamento diferente. Né? Porque se a gente for pegar a sigla TEA, a gente vê transtorno do espectro autista, muitas pessoas sobreentendem que é um transtorno, né? Ele está lá como transtorno por causa dessa necessidade de multidisciplinar que eles têm. Mas se a gente pegar a palavra espectro, a gente vai entender que é um funcionamento, né? Então, é um funcionamento de um cérebro diferente. Mas isso não significa que ele seja menor do que outra pessoa típica. Né? Então, eu acho que é bom a gente poder levar essa informação também para as pessoas que estão em casa, porque eu acho que o que falta muito também é a falta da informação, né? Do querer conhecer. Eu sempre costumo dizer, preconceito vem da falta do conhecimento. Né? É algo que eu não conheço e que eu não tenho interesse de conhecer, a não ser que eu esteja passando na pele. Então, assim, que a gente, como sociedade, que a gente possa vir a buscar, né, esse conhecimento, esse entendimento, e de ter esse olhar empático, de ter esse respeito, e ainda digo mais, ter compaixão, né? Porque a gente ter a empatia e não só fazer sentir, e não poder ajudar o outro, né, colocar essa empatia em ação, talvez a gente não esteja fazendo de uma maneira correta. É algo para que a gente possa refletir. Será que ter só empatia e dizer assim, eu respeito, não julgo, é o suficiente? Ou será que eu, como cidadã, eu posso fazer algo a mais? Mesmo que seja pouquinho, de dar, bom dia, de querer aprender, de querer entender. Poxa, eu não sei, de você ser humilde, de dizer que não sabe, de ir em busca, né? Eu digo isso porque eu mesmo, sendo formada, é interessante, porque muita gente pergunta como que eu entrei na área do TEA, né? Mesmo sendo formada em psicanálise, eu não sabia lidar. Só que eu tinha muito interesse, né, de saber lidar com uma criança atípica. E eu fui a um consultório, mesmo formada, mesmo tendo o conhecimento, né, por isso que eu falo muito sobre essa compaixão. Porque não é só a parte intelectual da pedagogia que você estuda e que tem aquilo ali. É você realmente passar exatamente a praticar e a ver a necessidade do outro e saber que você talvez nem esteja preparado para aquilo ali naquele momento, né? Então, o que eu vai trazer com o que eu desenvolvo é a prática mesmo e ter esse entendimento que eu tenho que ajudar o outro, que eu estou aqui para servir, dentro também das minhas limitações, que todo mundo tem. Então, eu fui a esse consultório e tinha uma criança, eu sabia que ela tinha as características de TEA. A própria família, os próprios pais, não estavam sabendo lidar com ela, porque a gente, quando foi pro oftalmologista que eu fui, sempre coloca o colíriozinho, né? E tinha que colocar nela o colírio. E ela não estava deixando de jeito nenhum. Então, eu achei aquilo ali muito forte, aquela cena, né? Então, aquela cena me fez assim, desenvolver em mim ainda mais a vontade de estudar e de ter habilidades para ajudar. E eu fiquei surpresa comigo mesmo, porque eu não tive forças, naquele momento, de fazer nada. Eu fiquei só observando,
né? E de maneira nenhuma julgando. Aquilo ali foi realmente como você falou lá no começo da nossa história, foi uma virada de chave. De dizer assim, poxa, o que é que eu posso, eu como ser humano, poder trazer a mais nessa causa de crianças atípicas, né? Então ali para mim foi foi uma cena muito forte, tá entendendo? Muito forte mesmo, da criança chorando, se esperneando no chão. A mãe pegou na perna, o pai pegou nos braços, a mulher abrindo o olho da criança a pulso para colocar. Então assim, aquilo ali foi uma cena muito forte. Chocante. Né? Então assim, por causa disso, eu digo, não, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que entender melhor isso, né? E além de tudo, não é só isso. É de querer ajudar mesmo, né? Colocar todo esse conhecimento em prática. Mesmo sabendo que eu não sei de tudo. Mas eu podendo dar o meu melhor naquilo que eu sei. Então foi através dessa cena que despertou ainda mais esse, né? Esse interesse, eu posso dizer assim, de estudar, de buscar, de poder fazer o melhor, de poder levar o meu melhor como ser humano, de poder, como é que diz, pedir às outras pessoas também, influenciar as outras pessoas, né, para que tenha esse olhar mais empático, esse olhar de compaixão, para que o mundo venha a sentir isso, e sentir e fazer. Que eu acho que é isso que está faltando, é a ação. Sabe? Incrível. Não é só sentir, é você sentir e fazer. Então, assim, acho que é isso que vai fazer com que as coisas mudem. A grande diferença, né? Exatamente, eu acho que é por aí. E eu, Eliane, como mãe atípica, agradeço em nome de todas as outras mães esse olhar seu, esse cuidado, e assim a gente aprende todo dia de fato, porque eu não tinha esse termo, funcionalidade, né, diferente, para a Tonela, e agora aprendi. E não é só porque a gente é mãe atípica também que a gente sabe de tudo, né, todo dia a gente aprende, e acabei de aprender com você agora, mas mais uma expressão, né, para não trazer diferente, para trazer diretamente com o diagnóstico, né, o que é. Obrigada pela oportunidade de aprender novamente. Nós é que agradecemos a sua presença, que é tão importante, né? Porque a gente acredita que o podcast é isso, levar a informação, né? E a informação verdadeira, né? Aquilo que realmente vai contribuir para o outro, aquilo que as pessoas possam sentir a emoção de poder conhecer melhor. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. E, de antemão, eu já peço a você muita gratidão. Eu queria deixar um recado para todas as pessoas, não só para as mães atípicas nem necessitam, que venham conhecer o Instituto do ITEAC, que através daqui muitas coisas no meu campo de visão foram mudadas para ajudar a minha filha, e não só a minha filha, porque como Liane relatou da consulta, eu chego em lugares e às vezes, mesmo sendo tão nova e sendo uma mãe atípica, né, tão recente, eu consigo ajudar outras pessoas através do suporte que também eu recebo, porque não é só nossas crianças que recebem suporte, a gente como mãe atípica recebe um conselho, uma orientação, um direcionamento de como lidar com certas situações. Então, eu digo a vocês que a todo mundo que tiver interesse de conhecer sobre o TEA, sobre esse projeto, sobre essa dedicação e essa história de amor, que é a entrega de fazer a diferença no mundo, venham, porque vocês não vão se arrepender, independente de passar na pele como nós mães ou não. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui enriquecidos, porque é uma infinidade como é que eu posso dizer? É uma infinidade de coisas boas que eles nos trazem e que a gente aprende. Gratidão, Bárbara. E gratidão a vocês que estão aí nos assistindo, que vocês possam ter sentido, né, essa energia dessa história verdadeira, desse amor, dessa compaixão, e que estamos com as portas abertas para todos vocês. Até a próxima!